Hoje, na Rotina Cresceres, eu tenho duas convidadas especiais para o programa de hoje. Esse bate-papo que você aí de casa vai aprender muito. Que é a Ana Monique, nutricionista, e a gente vai saber um pouco do dia a dia dela. E a Karen, médica, Karen Albuquerque. E a gente vai conhecer, né, um pouco para somar para vocês aí de casa, né? Toda dica, tudo que elas falarem, anote para que a gente possa desenvolver uma rotina Cresceres. E o tema do nosso podcast hoje, o nosso bate-papo, é como desenvolver hábitos saudáveis nesse mundo de tecnologia. Vamos lá, meninas. Bem-vinda. Obrigada, Tâmara. É um prazer muito grande estar aqui e a gente poder contribuir, né, numa rotina estimulante para essas crianças, para os pais em casa. Então, que é bem importante falar sobre esse tema. Quanto mais a gente buscar conexão entre as famílias, mais interação elas vão ter, né? E a gente acaba ocupando de uma forma ativa, produtiva essas crianças. Eu sou Ana Monique, nutricionista infantil. Trabalho com terapia alimentar, né? Crianças típicas, crianças neurotípicas e crianças com níveis de dificuldade alimentar diferentes. E falando sobre a conexão, como isso traz uma importância da alimentação, né? Para essas famílias e para essa rotina. Verdade. E a gente sabe, né? Quando não existe a conexão, muito difícil, né? Dificilmente existirá o vínculo. E a gente sabe que no dia a dia do nosso trabalho, eu como psicóloga, a gente percebe o quanto a criança aprende a partir de uma grande conexão. E aí esse é o desafio. Vamos ver agora, porque ao longo do nosso bate-papo, a gente vai tentando encaixar a rotina, né? Desenvolver a rotina. Agora com Karen, né? Pra gente conhecer um pouco. Sim, verdade. Importante lembrar que essa conversa não é sobre culpa nem sobre culpado, né? É sobre conhecimento com evidência científica do que é melhor para o seu filho e o que a gente consegue proporcionar no dia a dia, na rotina diária da criança. Eu me chamo Karen Albuquerque, sou médica. Sou especialista em medicina de família, atuante no desenvolvimento infantil. Então, meu foco de atuação é autismo, TDAH, transtornos de neurodesenvolvimento, de maneira geral, ansiedade, transtornos ansiosos. E sou também autista, sou mãe atípica, e toda a minha jornada no mundo neuroatípico se iniciou depois do diagnóstico da minha filha. Inclusive, eu conheci a Karen e foi amor à primeira vista, viu? Dessa profissional tão maravilhosa e cheia de propósito, né? O quanto é importante a gente encontrar profissionais como você. Eu conheci Karen em uma palestra e ela falando e eu já imaginando o quanto só o relato dela consegue tocar, conectar, atender tantas famílias que sofrem. E quando você fez a abertura, eu achei importantíssimo, né, Ana Monique, tirar essa culpa, esse peso da culpa, porque isso não ajuda. Sim, eu falo isso porque eu estava comentando sobre esse uso excessivo de telas nas crianças e uma amiga minha falou, mas eu dei tanta tela para o meu filho para conseguir estudar. E tá tudo bem, porque dentro da sua realidade foi o que você conseguiu proporcionar naquele momento e com certeza ela quer o melhor para o filho dela. Então, quando a gente fala sobre o uso de telas, e aqui no país a gente ainda fala muito sobre tempo de telas para cada idade, lembrando que esses tempos eles não têm evidência científica, então são mais números que foram determinados. E lá nos Estados Unidos já se fala sobre o uso adequado de telas, como que a gente vai inserir a criança nesse meio tecnológico, que é uma realidade que a gente vive hoje em dia, e essa precisa ser a nossa maior atenção hoje. Como que vai proporcionar essa imersão dentro do mundo tecnológico. Então, o uso, achei ótimo, o uso adequado de tela. Isso. Porque quando a gente pensa em tirar ou zero tela, Sim. Acho que é muito impossível, né, meninas? Assim, como isso é difícil a gente fazer, porque a gente vive num mundo tecnológico. E, inclusive, a gente está até aproveitando essa deixa de que as escolas agora não podem usar celular. Mas eu estava comentando até com a Ana Monique antes da gente começar. Isso é proibido na escola. Sim. Na casa, cada um, né, na casa de cada criança, cada adolescente, cada um vai fazer sua própria rotina. Só que aí o que me fez pensar, ninguém
proibiu nada na sua casa, porque o maior número, assim, o maior tempo que as crianças e adolescentes ficam é no final de semana, à tarde, é à noite, prejudicando o sono. E aí eu pensei, a gente tem que aproveitar o porquê que existiu essa lei, por que está existindo essa lei, para trazer a reflexão, né, a consciência, conscientizar o maior número de famílias no uso adequado de tela. E quanto, Ana Monique, isso também prejudica muito a alimentação, no uso inadequado, porque a gente sabe que quem é que não quer que seu filho se alimente bem? Eu nunca passei por isso. Dos meus 2 filhos terem dificuldade. Você acompanha um pouco Letícia, e a grande questão hoje é controlar a quantidade, né, a vontade que Letícia tem de comer. Mas imagine aquelas mães que os filhos não comem. Então, já Karen, minha filha, ela teve o diagnóstico de TARI, né? Hoje ela tem dificuldade alimentar, mas por um longo período ela se alimentava exclusivamente de fórmula infantil. Eu fiz todo um acompanhamento, terapia nutricional, psicologia, mas ela, por um longo tempo, ela não progredia mesmo na questão alimentar. E eu não vou mentir, a gente já colocou ela na frente da tela, pequenininha, para ver se ela conseguia se alimentar. Nem assim ela não aceitava outros alimentos. E hoje eu sei que é uma estratégia errada. Então eu digo que não é sobre culpa nem sobre culpados. É sobre o que a gente consegue fazer no dia a dia. Então eu tentei de diversas formas. Essa foi uma estratégia errada que eu também tentei. Que pode inclusive causar uma relação ruim com o alimento. Existe também uma referência, uma comparação, que eu não sei se você conhece o Dr. Everton, ele é colega nosso lá da certificação do Dr. Tiago, e ele atua justamente nessa questão de telas. Qual é a área dele? Ele é médico. Médico. Isso, certo. Mas ele atua muito nessa orientação mesmo sobre o uso de telas. Sim. E ele fez uma comparação que eu achei maravilhosa. Ele disse, quando seu filho completa 18 anos e fala, mãe, me dá a chave do carro que agora eu vou dirigir. Você simplesmente entrega a chave do carro ou você ensina ele, coloca numa autoescola para que ele aprenda como vai dirigir. E eu acho que é exatamente isso quando a gente coloca um smartphone na mão do nosso filho ou quando a gente liga uma televisão. A gente vai simplesmente entregar a tecnologia a ele ou vai orientar a melhor maneira de utilizar aquela tecnologia? E com acesso liberado, né? Porque a gente não sabe qual o conteúdo. Sim. Hoje tem estímulos adequados, né, para cada idade. Eu acho que não é só limitar o tempo, mas sim acompanhar. Até porque muitas famílias estão desconectadas, né? A gente precisa pensar um pouco nisso, que a família também está utilizando muito de telas, né? De rede social, e acaba perdendo um pouco dessa conexão em casa, e a criança vê, é um exemplo, né? Aquilo. Vê referência, o modelo, referência, né? Acaba querendo também consumir em excesso. Mas falando sobre culpa, né? Então, que não existe esse culpado, mas existe muita ansiedade e angústia das mães, principalmente quando o filho não se alimenta, né? É uma dor muito grande. Eu acho que isso reflete numa família toda e causa mesmo um desequilíbrio. E a gente precisa buscar o que trazer, né? De estratégias para poder tratar essa dificuldade alimentar, melhorar essa seletividade, enfim, trazer uma conexão mesmo. Então, falando sobre o uso de telas e conexão, isso tem tudo a ver. Quando a gente era criança, né, a gente estava até comentando aqui, não tinha uso de telas, não tinha smartphone, né? Tinha o tédio saudável. A gente tinha o tédio saudável. A gente tinha esse tédio, ou tinha o quê? Fazer um bolo à tarde com a avó, né? Brincar na rua. Então, tinha muito mais conexão, né, por esse tédio. Sim. Então, a gente pensa, né, coloca a nossa criatividade, e isso precisa ser resgatado, né? Então, a gente buscando desse princípio de zero telas, né, zero eletrônicos, zero informações dentro da escola, e a gente também limitar esse tempo extraescolar, né? O tempo que está em casa, vamos buscar atividades. Então, pensar na conexão da família, eu acho que é um ponto fundamental para que a gente resgate toda essa criatividade e essa empolgação, principalmente no cozinhar.
E quando fala também sobre a questão do uso excessivo de telas, é importante lembrar que a cada hora que a criança fica em frente à tela, ela perde mais de 1000 palavras de comunicação que ela poderia estar aprendendo, interagindo com sua mãe, com seus familiares. Ela perde também o tempo comunicativo, então ela não sabe aquele momento de fazer pausa, aquele momento de entrar na comunicação. Imagine que uma criança que vai perdendo essas habilidades, ela vai chegar lá na frente com uma dificuldade de comunicação muito maior do que as outras crianças, seja ela típica ou atípica. Então, não é só sobre o tempo de tela, mas sobre o prejuízo que esse tempo vai causar na vida daquela criança. E assim, quando a gente pensa aquela questão, os extremos, né? Sim. 0 e não ter limite, né? Ilimitado. Eu acho que nem 8, nem 80. A gente tem que buscar o equilíbrio. A vida é feita de busca por equilíbrios. Então, assim, a importância eu gostei quando Karen fala, né, e Ana Monique, sobre a importância da conexão e do tempo adequado, né, do uso adequado. Porque, de fato, achei ótima essa relação, né, que o Emerson, né, falou. Everton falou. Por quê? Porque, de fato, é isso. Quando a gente entrega o celular, a gente tem que orientar. Isso. E aí a gente pensa, as pessoas estão aceleradas. Elas estão cada dia com muito mais dificuldade de parar para explicar algo. Porque isso também precisa de uma didática, você precisa entender a idade do seu filho para também não assustar, tem situações e situações, mas a gente tem que realmente pensar como vai explicar. Sim. Porque a informação está cheia, mas o conhecimento é quando você pega aquela informação e você consegue colocar ela de forma prática, para que a pessoa consiga, a criança consiga aplicar. E o que é que eu tenho visto é que, assim, quando o conteúdo acessa o universo, né, a mente, né, o cérebro daquela criança, eu não sei se vocês lembram, mas na nossa adolescência a gente assistiu talvez algumas cenas, por exemplo, de novela, que até hoje tem situações que até hoje eu tenho medo de determinadas coisas porque eu lembro dessa cena. E o que é que eu tenho visto? As crianças acessando conteúdos pornográficos. E aí você já perde, né, o que seria adequado para no futuro aquela criança entender como relação sexual. E inclusive aí você a pornografia hoje é uma realidade em diversas famílias. Questões de brigas em relacionamentos mesmo. Uso excessivo de pornografias em alguns adultos que talvez não tiveram essa educação. Esse acesso. Um acesso com a educação, né, com controle ao uso de telas e que hoje usa de forma desenfreada. Existe realmente um vício. Até porque já se fala, né, que o vício, a pornografia é um vício à cocaína, à droga. Então, assim, a criança, quando... eu já tive casos que a criança, ela fica viciada porque ali está gerando um prazer. Um excesso de dopamina. Um excesso de dopamina. Então, é muito perigoso, porque você está tirando a possibilidade da criança viver a infância. Isso. Né? E você está trazendo conteúdos também existem estudos científicos que mostram que quando a criança, e aí a gente fala até da criança bem pequenininha mesmo, quando ela começa a ser exposta à tela, se ela for exposta no colo da sua mãe, e se a mãe estiver interagindo com ela durante aquele momento, por exemplo, tá assistindo algum desenho infantil, educativo, e a mãe está interagindo, tá com a criança no colo, o impacto desse uso de telas é muito menor do que aquela criança que fica ali largada em frente à tela. Então, isso também é uma outra maneira que os pais podem se utilizar para favorecer essa introdução da vida do seu filho às tecnologias de maneira mais saudável. E ir conduzindo, né? Sim. De maneira saudável e segura. Tem estímulos educativos também, né? Porque dessa forma a gente percebe o quê? Que existe uma orientação. Isso, uma vinculação. A vinculação, a conexão vai existir. E você vai entender, inclusive, o que está sendo colocado na mente do seu filho. Exato. Qual é o tipo de estímulo? Porque, recentemente, com essa reflexão toda, a gente começa a avaliar muitos processos, né, em casa, de vida.
E agora eu tirei a tela, né? Não é tirei a tela, é o uso daquele canal. Não quis mais que Letícia assistisse toda hora um certo canal. E aí comecei a fazer mapeei o que ela estava assistindo. E aí o que me impressionou? Que a partir do momento que ela não assistiu, que ela não assistiu mais aquele vídeo, ela começou a viver a própria identidade dela, né? O construir daquela identidade. Porque ela estava copiando uma personagem, né, do youtuber e achando que a vida vai ser youtuber. Todo mundo, para chegar ali, teve muitas Qual lutas. criança hoje que não quer ser youtuber? Só que eu vi também em um artigo que eu estava lendo, falando justamente sobre essa questão do quanto a criança perde a infância. Sim. Que no início a menina sofreu muito. Ela praticamente foi youtuber. E quando chegou uma idade, acho que 12 anos... A transição. A mãe tirou. Porque viu o quanto já tinha acometido, assim, quanto prejuízo já tinha ocorrido. E ela, no início, ela teve aquela crise de abstinência. E hoje ela relata e agradece a mãe por ter feito isso. Porque ela conseguiu viver... o que ela teria o direito de viver. E outra também, que está se existindo um movimento em Aracaju, ou talvez em outros lugares, mas eu tenho percebido em Aracaju, as adolescentes querendo agora pintar, crochê. Tem um movimento que está acontecendo das pessoas tentarem resgatar o manual. Trazer isso mais é muito manual. Importante. Isso é. Eu queria, inclusive, aproveitar a importância da nutrição, né? Da nutrição saudável e falar sobre o poder da mesa, as relações humanas. Porque hoje em dia não é cultivado o poder da mesa. As famílias não sentam mais à mesa para conversar, compartilhar o alimento e compartilhar experiências. A maioria das vezes nem jantam, nem almoçam mais juntos. E quando estão juntos, usam telas. Isso. Que, inclusive, há muito tempo atrás, né? Sim. Uns 20 anos atrás, comecei a namorar meu esposo. E uma das coisas que mais me encantou na casa dele foi que toda refeição era feita na mesa da sala, né? Todo mundo se reunia. E, recentemente, isso era tão aconchegante que eu passei a viver mais na casa dele, porque eu almejava esse momento. Sim. E minha mãe era aquela mãe que esquentava comida e deixava tudo no forno, lá no fogão. Aí a gente tinha que ir com um prato e tal. E eu aprendi a essa conexão, esse momento né, com minha sogra. E hoje ela parou de fazer porque cansou, já chegou a uma certa idade que ela disse, olha, não aguento, eu vou chutar o pau da barraca, não vou fazer mais. E recentemente eu falei, tia Eliana, vamos fazer só pelo menos dia de sexta, só uma vez na semana. Mas é importante. Tem aquela mesa, né, e tem aquele vidro que é redondo, aí vai passando a comida. Eu acho isso. Imagina para uma criança, né, essa memória afetiva que fica para o resto da vida. Né, como você resgatou a memória da sua mãe, da sua sogra, então, para a criança ir lá servir na panela, ou ela está exposta ali, sentindo cheiro, vendo as pessoas comerem aquele alimento ali ao lado dela, então é muito mais fácil que ela se interesse pelo alimento, né, que ela crie uma conexão com ele, estando ali à vista, né, até que ela tenha a possibilidade de se servir. E inclusive passaram tantas como é que se pode falar? Ajudadoras, né? As pessoas que, para mim, colaboradoras. Sim. Né? E a Adriana, tinha uma moça chamada Adriana que ela fazia uma carne de sol. Até hoje eu lembro. Ela pegava e enrolava aquele sal grosso, enrolava a carne, aí botava num papel filme, né? De aquele mais... É o alumínio? Alumínio. Você tá vendo que eu não sou boa em cozinha. Aí enrolava. E aí, minha filha colocava na mesa e com vinagrete dela. Até hoje, Aí quando tirava o papel alumínio, aí vinha aquele cheiro de carne com o vinagrete que só deu ela até fome. sabe. Então, deu até fome. E aí o que acontece? Vocês falam, você vai ainda falar mais um pouco sobre isso. Mas como você tocou a importância da mesa para mim, porque hoje e era uma mesa farta. Sim. Tinha
tinha peixe, tinha frango, tinha carne e 2 sucos. Era aquela mesa que você falava assim. Então, meu sogro, ele contava as experiências do trabalho dele, meio-dia ele contava. Aí minha sogra já falava outra coisa. E meu namorado, que na época era namorado, depois vieram as cadeirinhas, né, dos meninos. E isso foi se perdendo. Aí um dia desse eu falei, ela disse, pode ser uma vez na semana. Aí depois ela disse... Quando terminou, assim, outro dia, ela disse, não, eu não quero mais não fazer aquilo, porque vai dar muito trabalho. Aí agora, você falando, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar, não vai dar trabalho não, eu me responsabilizo. Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo, porque dá muito trabalho, então o que é que eu faço? Eu não faço mais. E isso é um ponto importante, porque hoje as famílias, né, eu recebo muitos relatos assim, da família trabalha o dia todo, a criança por muitas vezes está no integral, então perde essa conexão, esse tempo de mesa. E aí eu falo, vamos resgatar o final de semana, o jantar, qualquer momento que vocês estiverem juntos, né, sentem à mesa. E aí não precisa essa fartura, né, porque a família hoje está querendo uma rotina mais prática, né? Mas qualquer alimento que seja, sentem juntos, a sua criança precisa ter o exemplo, ela precisa ver sua conexão mão-boca, levar o alimento à boca, mastigar. Muitas vezes a criança chega com 4, 5 anos, não sabe mastigar. E como é que a criança aprende? Exemplo. O modelo, né? Isso. Você estava falando no início, você falou duas situações, que foi esse tempo de mesa e outra coisa. Depois a gente vai resgatando, porque foram 2 momentos que você falou. E eu gostei quando você falou do tempo, essa questão da mesa, né? De sentar. Isso, porque sentar à mesa, o poder da mesa, quando eu falo, não é só para alimentação. É para alimentação, é para interação, é para o uso adequado de telas e o não uso, porque da mesma forma que a tecnologia ela aproxima pessoas, ela também afasta pessoas. Por exemplo, os familiares que estão à mesa, mas cada um na sua tela, cada um olhando seu telefone. Da mesma forma também que a família, quando consegue se unir ao redor da mesa e compartilhar experiências, falar como foi seu dia, nossa, isso é fundamental para o desenvolvimento daquela criança. Hábitos alimentares também são fundamentais. E aí eu falo por mim, que sou uma pessoa seletiva, mas que... Tendo uma filha com dificuldade alimentar, escolher o que comer já não é mais uma opção para mim. Então, por diversas vezes, eu tive que sentar à mesa com a minha filha, comer um determinado alimento que eu mesma não como, não gosto, mas colocava na boca, ai, filha, tá uma delícia. Para estimular ela, né, a experimentar. Pelo menos experimentar, né, isso. Também. Então, quando a gente fala em poder da mesa, realmente é um poder muito grande em todos esses aspectos. E eu lembrei agora, a segunda palavra foi interação. Sim. E no momento também que a gente tá ali, agora, né, por exemplo, a gente tá dialogando. Na né? mesa. Então, assim, a gente resolve problemas de uma forma, né, como é que eu posso dizer? Uma forma tranquila. Porque hoje ninguém mais pode falar alto, que a criança já fica assustada. Por quê? Porque tá faltando momentos de interação com eles, né? E quando vivenciar mesmo, né? Vivenciar. E quando a gente falou da questão do tédio também, hoje a gente tem adultos, adolescentes, com baixo limiar à frustração. Porque eles estão naquele mundo tão conectado, tudo se resolve em um clique. E hoje em dia ninguém sabe mais esperar, ninguém consegue se frustrar. Diante das rotinas mesmo do dia a dia. Eu falei um dia desse pra minha filha, ela fez, mas eu vou fazer o que agora? Eu não tenho o que fazer. Eu disse, minha filha, eu não tinha toda essa tecnologia quando eu era criança. Eu pintava, eu desenhava, então você tem que buscar, né, o que te traz alegria, prazer. E isso. Isso a gente ouve muito. O que é que eu vou fazer agora? Meio que um desespero. E algo que eu percebo quando eu vou pra roça, né, com contato com a natureza, a gente até brinca, eu e meu esposo, que a gente vê que os meninos ficam desintoxicados. Eles chegam de Aracaju, eles chegam mais educados, eles chegam obedientes, mais grato pela vida. Aí a gente fala assim, a gente não quer ir todo final de semana, porque a gente também quer vivenciar outras questões. Por meu marido, não. Ia todo final de semana, morava lá. Mas eu também quero vivenciar uma praia, outras curtições, né? E a gente fala, tem que ir pelo menos 2 vezes no mês, porque é colocar os meninos no que a gente quer, para o mundo. Perfeito, isso é fantástico. Quem tem essa oportunidade, esse contato, inclusive tem gente que mora em Aracaju, perto do Parque da Sementeira, e nunca foi no Parque da Sementeira. Eu já atendi crianças assim,
Não, eu nunca fui, porque minha mãe não gosta de pegar, que eu fique na área sujando. E assim, inclusive, eu já perdi paciente. Quando o pai chegou lá, o menino tava todo molhado, porque no Parque da Cimenteira tem torneira, né? E aí eu peguei a água e fiquei jogando, não sei o que. Quando o pai chegou, o menino tava molhado. Disse, não, eu vou enxugar e tal. Depois o paciente não voltou mais. Oh, Jesus. Mas isso acontece muito com a alimentação, né? Quando a gente pensa que a criança precisa comer aquele alimento e ela nunca tocou no alimento, imagina como que isso vai acontecer, né? E como é que vai fazer essa estimulação até sensorial mesmo? Isso é uma escadinha mesmo do comer. Tudo que a gente leva pra dentro do nosso corpo, o nosso corpo é sagrado. Pra gente engolir um alimento, a gente precisa estar conectado, confiante, né? Seguro. Então, pra tudo isso acontecer, a gente precisa conhecer aquele alimento. Cheirar, tocar. Todo esse processo é faz parte de importante. comer. Então, muitas vezes a família vem assim, sentar na mesa para comer. Você não pode brincar, que é falta de educação brincar com o alimento. A gente precisa quebrar esse mito. A criança precisa brincar, interagir, se sujar com o alimento. Isso desde bebê. Eu peço assim, tá no tapetinho brincando, vamos colocar as frutas lá para a criança brincar. Sim. Igual brinquedo, igual um objeto, mas ele já está sentindo o cheiro, a textura. Tudo isso já é um estímulo importante, né? Para que a gente comece aquele repertório, né, em relação aos alimentos. E aí vem só voltando, que a criança ficou feliz, pinta e merda. Só que foi assustador para o pai que nunca proporcionou aquilo, né? Eu só me redimindo aí, né? E a criança falou, que experiência! E o pai, que trabalho! Mas voltando para essa questão você falando sobre a importância desse o quê? Vamos relembrar, porque aqui dá falhas, viu? 40 anos já tem falhas de memória, vamos lá. Do contato. Do contato, da interação com o alimento, do brincar. Da criança sentir. Então, aí é onde eu volto. O tempo. O tempo para todo mundo é igual. Então, a partir do momento que eu vendo esse tempo, se você faz uma sujeira, eu vou ter mais trabalho. Então, a tendência, né, o que eu vejo acontecendo é que as famílias, elas querem muito mais praticidade do que vivenciar o processo. E que seja rápido, né? Seja rápido. E aí, onde é que eu convido hoje as famílias? Parar de vender o tempo. Né? Será que a gente precisa vender tanto o nosso tempo? Às vezes, a gente também está com dificuldade nessa novidade. Hoje a gente precisa gravar vídeo, a gente precisa estar na rede social. Era algo diferente para a gente não viveu isso. E as crianças já nasceram, né? Essa geração essa realidade digital. Essa realidade é agora. Então, eu convido, essa semana eu fazendo até uma reflexão com o meu psicólogo e ele falando, será que você não está vendendo demais o seu tempo? E seu corpo também está chegando e dizendo, opa... Eu tenho limite. Eu tenho limite. Então, será que a gente ouve o nosso corpo? Porque o corpo fala. A todo momento. A todo momento. Então, será que a gente tá ligada nesse corpo? Será que a gente chega em casa e até 8 horas a gente usa, depois a gente bota numa gaveta o celular? Porque às vezes a gente mistura muito a nossa sede de conquistar algo pra gente. Por exemplo, seu propósito. Essa semana eu conversando com você sobre um paciente e você me ajudou a esse paciente, porque você falou bem assim, não tem a ver somente com o trabalho, tem a ver com o propósito. Isso. Então, eu achei bonito porque a gente separa o momento da nossa semana de ajudar alguém naquilo que a gente consegue, porque a gente sabe que o acesso, até para chegar a gente, pelo nosso tempo, que a gente não tem tanto. Então, eu achei tão bonita e até compartilhei o áudio com a mãe. A mãe, você dizendo assim, Tâmara, eu posso e vejo o dia. Então... ela disse, claro que eu quero. Os olhos dela, assim, quando eu cheguei lá na escola... Ela entrou em contato já. Já, né? Já. Fiquei tão feliz, porque é isso que... A gente convidar os profissionais de saúde para fazerem esse tipo de trabalho, né? Eu também faço terapia, né? Social. Não é social, né? É gratuita mesmo. Porque a gente sabe da importância e como é difícil o acesso à terapia. Né? Hoje...
Até em plano já é difícil, né? Verdade. Imagina quem não tem. Então, esse tempo, a gente precisa começar a repensar como Isso. é que a gente está vendo tudo isso. E hoje a mulher vivendo. é tudo, né? A mulher é mãe, a mulher é esposa, a mulher trabalha, a mulher tem que dar conta de organizar as coisas em casa. Então, a gente precisa organizar esse tempo, essa rotina dentro da gente, até para conseguir oferecer o nosso melhor. Seja para nosso esposo, seja para nossos filhos, para os nossos pacientes. Pra gente mesmo. Pra gente mesmo. Porque sem autocuidado, como é que a gente vai cuidar dos outros? Essa semana eu tô com um movimento lá no consultório que enquanto a criança fica comigo, a mãe vai fazer uma massagem no cabelo, uma hidratação. Aí eu falando com a mãe, aí a babá disse: mas sou eu que trago todo dia. Toda vez assim, você também vai ganhar. Porque assim, quem ajuda, Verdade. tem pessoas que estão ali ajudando a gente, porque Isso. as crianças que muitas vezes têm uma rotina terapêutica de muitas vezes de segunda a sexta, o pai tem que trabalhar para conseguir Sim. bancar tudo isso, né? Esse investimento, porque é um investimento. É investimento. Então, a gente parar esse momento e ter esse autocuidado. Esse ano eu vendi mais alguns turnos, né? Que eu não tinha tanto isso, por um propósito. E falei para o meu esposo, o meu companheiro, e disse assim: duas coisas que eu comecei a ver que ano passado eu não fazia. E eu quero mudar isso. Eu não vou deixar isso tomar conta de mim. Eu comecei a me alimentar errado. Por quê? Porque se a gente não tem tempo, a gente come qualquer coisa. Come o que dá. Come o que dá. E outra, eu nunca... Eu não durmo depois de 11 horas, meia-noite. Eu durmo 9 horas. Eu não sei o que é dormir. Então... Mas é por causa do meu bebê. Você tá nessa fase. Eu não sei o que é dormir. Então você veja o efeito da sopa. É porque vai passar. Fazer igual um colega. É só uma Fé em frase. Não é fase, é só uma frase. Karen, sério. Que vai Tomara. ter um ponto. Vai ter um ponto. E aí é sobre isso. A gente analisar. Porque... é isso, muitas vezes a gente sai da rota. Sim. E tá, como você iniciou dizendo, e tá tudo bem. Como É isso sua mesmo. amiga, se você... não, mas eu dei tanta tela, a culpa. Mas tá tudo Tá bem, tudo já bem. passou. Isso. Aqui, vamos fazer o melhor hoje. Exatamente. Nasce uma mãe, nasce uma cobrança, né? É verdade. A própria mãe se cobra, né? De ser A gente se culpa por tudo. E quer ser sempre melhor, né? Para o filho. Mas isso é importante ter o olhar de se cuidar para poder cuidar do outro. E por muitas vezes é importante ter uma ajuda. Né? Eu falo para os pais assim, que não é o processo que a gente vai ajudar. A gente só te segura na mão, vamos junto. Isso. Porque quem faz o trabalho são os pais. Sim. Né? Até verdade. porque o quem nosso trabalho... acredita, quem confia, quem E investe. Quem passa ali. segurança, quem Sem torna segura- um ambiente confortável Quem é para a criança. pessoa de conforto e de segurança que vai dar o exemplo, né, para a criança, para dizer assim, meu filho, eu acredito, você consegue. Eu falo assim, se um pai sair do meu consultório na minha frente e disser, não, ele não come, eu não fiz nada. Eu fiz, você vai mudar sua mentalidade hoje. Sua relação com a Porque comida. você precisa acreditar nele. Seu filho é capaz, ele vai conseguir. Olhe para ele e diga isso. Meu filho, eu vou te ajudar, você vai conseguir, porque você é muito corajoso. E eu queria fazer também uma reflexão que o que é que estimula a gente a continuar tentando? A recompensa. Porque se a gente não é recompensado, se a gente não tá vendo retorno naquele esforço, a gente não vê sentido em fazer e para de fazer esse esforço. Então, uma coisa que eu falo muito para os pais dos meus pacientes é que pequenas conquistas para as crianças, quer dizer, para os pais das crianças, podem ser gigantescas para as crianças. Ou seja, conquistas pequenininhas para minha filha, como comer um pedaço minúsculo de maçã, para ela era gigantesco diante da realidade dela, de um transtorno alimentar que ela tinha. Da mesma forma, em várias outras questões, outras habilidades que a criança vai adquirindo, pequenas conquistas para os pais são gigantescas para as crianças. E isso precisa ser reforçado. E validado, né? E validado, para que a criança se sinta segura, para que ela consiga continuar tentando e querendo ser melhor. Ela precisa dessa recompensa. Então, esse momento aqui, a gente convida você a fazer essa reflexão do seu padrão de uma maneira muitas vezes rígida. Isso. Né? Porque às vezes o pai já traz esse padrão rígido
e cobra do filho E a o ansiedade olhar do dele. pai muitas vezes reflete no filho. Muito, Porque tá no clima. isso, o pai tá tão ansioso por Ele mudança, fala, não, por evolução. mas eu tô tranquilo. Mas não tá. Não tá. Não, eu Mas costumo aqui- dizer que é igual pum, ninguém vê, mas sente. Eu costumo dizer isso. Que é exatamente isso. Essa cobrança, Sim. ela tá no ambiente. Não, Tamara, mas eu tô tranquila. Minha filha, tá no pum. Você não sabe que você não tá no ambiente. Você sabe que tem um mau cheiro. Aham. É bem isso. É bem assim. Mas sempre tem alguém da família, Desconcertei, né? Só porque falei no pum. Gente, nosso amigo pum. Importante, viu? Eu falo de cocô e de Você pum a todo momento, Boa. desconcerta Isso não desconcerta, não. Mas sempre tem alguém da família, né, que traz essa reflexão mesmo. Ou é muito autoritário, né? Ou que é muito logo permissivo. também, né? Pode refletir, Permissivo. inclusive, a criação que esse pai teve. Porque Sim, a criação sim. de hoje, ela é diferente das criações mais antigas. Muitos pais, eles tiveram uma criação mais rígida, têm transtornos ansiosos mesmo por problemas lá da infância que não foram tratados, e aí eles deixam pra lá e acharam que cresceram e tá É tudo isso bem. mesmo, E que agora o foco é meu filho e muitas quer vezes que não o tô filho nem tenha aí. um alto desempenho, É. mas não admite a ansiedade que ele carrega. Nesse processo. E a criança é fruto disso, né? Verdade. Desse meio. Verdade. Está envolvido. Rapaz, eu já tô aqui, eu vou sair e vou anotar um monte de coisa. Espero que você esteja anotando aí também, viu? Dicas. Inclusive, minha filha, ela fala muito sobre o exemplo. Então, se eu pegar no telefone a mesa, aí eu falo, não, minha filha, mas eu tô resolvendo uma coisa de trabalho. Não, você não está me dando exemplo. Já vem. Então, ela já tá no nível de cobrança que agora eu tenho que dar o exemplo. É. Já devia estar dando desde sempre. E eles cobram isso É. mesmo. Né? E muitos pais, às vezes, até acham que é desrespeito. Né? Isso. Ah, me cobrou. Mas Eu acho lindo. eu acho lindo, porque é uma forma É. da gente parar e refletir. Uma Isso. vez, Davi, bem pequeno, começou a tomar banho assim, vixe, tão rápido. Aí ele olhou, mas o seu banho também é muito rápido. Eu disse, então eu tenho que melhorar no meu banho, tem que ficar mais Sim. um pouquinho. Então, porque a gente tem que levar isso, porque nossos filhos chegam na nossa vida, eu sempre acreditei, para melhorar o ser Verdade. humano que... Ensinar muita coisa. ensinar. Então, a gente tem que perceber. É tão gostoso quando a gente É consegue ideal, esse né? olhar e É. entender. Poxa, minha filha veio pra me ensinar isso. Que legal, vou aprender, né? É verdade. A gente precisa ter esse olhar. E olhar ter esse olhar não como o problema em si assim, a gratidão, como você mesmo disse, né? Poxa, comer um pedacinho de maçã. Ah, não, mas teria que comer uma maçã. Vamos ser gratos. Imagina esse Isso. pai autoritário olhar bem assim, mas só isso. É. A frustração da criança. Porque toda criança quer atingir a expectativa dos E pais. eu não vou mentir, não, que às vezes eu sentia isso. Eu não falava, né, pra ela. Mas você muitas pensava, vezes só eu sentia, isso, meu poxa. Mas Deus. para o pai que tá na recepção esperando, né, fica naquela expectativa, na angústia, porque eu trago e não come. Para a criança, aquilo é uma vitória, né? E a gente precisa celebrar essas pequenas conquistas. Inclusive, assim, algumas estratégias que eu fui fazendo com a minha filha era, primeiro a gente sentava à mesa. Mas eu notei que sentar à mesa com ela estava tornando aquele momento Mais ansioso. mais ansioso, mais estressante. Que era né, Isso, algo então ela já mais, sabia que sentar à mesa mais sério. ia ser pra fazer ela comer. Não pra fazer, mas pra estimular ela a comer. E aí teve um dia que eu falei, filha, você já olhou as nuvens? Ela disse, não. Aí eu disse, quando eu era da sua idade, eu adorava olhar as nuvens. Eu também. Vamos ver qual formato que tem. Aí levei ela lá pra varanda, disse, vamos fazer piquenique hoje. Boa. E aí a gente tava lá, brincando, olhando as nuvens, ela se alimentando, ela comeu um prato de almoço inteiro. E aí depois ela disse, amanhã eu quero comer com as nuvens de novo. Você vê. E tudo isso precisa de quê? De tempo. E sensibilidade pra entender também as demandas da Sensibilidade criança. e você analisar seu próprio comportamento. E Isso. pensar, porque hoje a gente quer algo pronto. Que inclusive Verdade. você comentou, né? Vocês comentaram do clique. Um Isso. clique, eu tenho tudo rápido. E até as crianças, os pais chegam na sessão e falam, eu quero saber como eu vou lidar com isso. Sim, me explique primeiro o contexto, porque eu não tenho as respostas. E que uma E a vez gente eu vai tava... construindo, né, A isso? gente Que é a gente individualizado. vai construindo. Uma vez eu tava num treinamento que a gente fez juntas lá no seu consultório, Ana Monique, e teve um pai, me impactou tanto. Um pai chegou e disse que ele sempre foi forçado a comer. E ele falou das sensações que tinha ao ser forçado.
a comer. E hoje ele identifica que ele tem uma disfunção sensorial, algo que é perturbador entre aquele alimento. Ele descobriu isso conversando lá no grupo, né? Foi. E ele faz, poxa, eu acho que meu filho também sente isso. Eu nunca parei pra pensar. Foi. Essa reflexão aconteceu. E eu não sei se vocês já viram um vídeo do Porta dos Fundos. Eu amo. Eu Já, amo. né? Qual é esse? Que o cara termina de comer, mas ainda tem comida no prato. Come tudinho. Aí Assistam, come tudinho. Diga aí, como foi? Aí ele fala, já terminei. Aí o garçom, não. Por que você deixou comida no prato? Senta aqui, você vai ficar até terminar tudo. Não, mas eu já tô satisfeito. Não, chega, pega aqui. Aí enxuga a Dá boca um lá. dele. Lá. Ah, olha o aviãozinho. Então. Eu sempre coloco em todo o grupo de pais esse vídeo. E eu falo gosto, assim, reflita, porque se fosse com você, adulto, Verdade. isso não tem cabimento. A gente olha assim, não existe. E a Como gente que faz com alguém vai criança. fazer isso? Mas faz com a criança. Verdade. E partindo para ter esse olhar de que aquilo é um abuso. Sim. A gente colocar uma abuso. comida sem vontade na boca. É invasivo, né? Como eu falei pra vocês, o nosso corpo é sagrado. A gente tá Lembra, levando o alimento lembrar- pra dentro do corpo. Importante lembrar, desde que é bebê, a gente precisa respeitar esses sinais. Se tá oferecendo um alimento ali na introdução alimentar mesmo, com 6, 7 meses, a criança tá virando o rosto, tá recusando, não é pra forçar. Muitos adultos também têm aquele costume de colocar a colher e virar a colher pra cima, pro alimento cair dentro da boca da criança. Gente... Por isso que hoje em dia, com o avanço, né, já existem aquelas colheres que são retas, justamente para evitar isso, porque muitos adultos, na própria ansiedade de fazer a criança comer, coloca na frente da tela, enfia na boca. Deixa eu ver se caiu lá no fundo. Eu acho que Só falta tapar o nariz. a tela é para que o processo seja rápido. A tela que é o Pra nosso agilizar. tema. E que espero que vocês aí consigam fazer, inclusive, esse resumo e com as nossas falas, né, nossas dicas, consiga entender como é que tudo isso pode acontecer, o desenvolvimento de hábitos que antigamente acontecia, né? Lógico que a gente tem que trazer hábitos bons e transformar a sua rotina em uma rotina que tenha equilíbrio, Isso, que que é o tenha... fundamental. A tela. Que Ana falando, e eu lembrei, como disse, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí tem um pediatra muito antigo em Aracaju, Dr. Bário, que quando eu levava Davi, aí chegou um momento, que já tinha quase 2 anos, e eu, Dr. Bário, o menino quer toda hora mamar, eu não aguento mais. Eu amava mamar, dar mama, né, amamentar. E aí, quando eu olhei pra ele, eu lembro como hoje, ele, aí é problema seu. Você que tem que resolver. Você não é psicóloga, quem resolve é você. Eu lembro como hoje, se vire. Eu estimulei você a amamentar. Agora você Estimulou tem que... saudável, agora com Agora você tem que resolver. Eu lembro como hoje. Eu disse, como assim? Agora você joga o problema pra mim. Como é que eu vou parar? Mas é isso mesmo. A gente passa as orientações, as estratégias, a família que vai desenvolver. De acordo com cada realidade, de acordo com a individualidade da criança. Da mesma forma que o tratamento ele precisa ser individualizado em consultórios, em terapias, o tratamento dentro de casa ele também precisa ser individualizado. Até porque um pai que tem 2 filhos não vai criar os 2 da mesma forma. Eu penso assim, Karen, que as estratégias, eu acho que a gente consegue ajudar essa família a montar juntos, a acompanhar. Porque são pais que chegam já sofridos. Né? Hoje mesmo eu atendi uma mãe, eu já passei por 3 profissionais, eu não sei o que fazer. Eu preciso de ajuda. A gente direciona. Então, vamos... Até porque quem vai testar as estratégias e ver se vai dar certo ou não... São os pais São em casa. eles. A gente vai analisar por que não deu certo. Então isso. vamos tentar essa outra. Eu falo assim, eu pego na sua mão, vamos juntos, eu caminho, né? Você diz como que fica melhor na sua rotina. Não deu certo, a gente monta outras estratégias, mas a gente precisa ajudar a acolher essa família, né? Porque elas não sabem por onde começar. Acolher é fundamental. A gente, eu costumo dizer que a gente tem papel de mentores mesmo desses pais, porque a gente precisa mentorar como que ele vai fazer com aquela criança, qual que vai ser a rotina daquela criança. A gente ajuda a estruturar. Mas praticar, entrar em ação, realmente essa parte é igual o pediatra falou. Agora é com você. Essa parte é com você. Que, inclusive, é sobre isso. Por exemplo, se Karen, na hora, não tivesse tido essa reflexão de falar assim, poxa, quando chega à mesa, ela já parece que coloca uma pressão.
deixa eu tentar. Na hora ela percebeu uma memória afetiva Sim. da infância e trouxe e deu certo. Podia não ter dado certo, mas ela ia tentar outras estratégias. E o psicólogo, e o nutricionista, a médica, né, a profissional que trabalha com essas famílias, vai dando algumas estratégias que são várias, mas o que a gente precisa? Ninguém foi na sua casa e fez isso com você. E é sobre isso que eu falo, porque isso. muitas estratégias que a gente aprende em cursos, em livros, em aulas, elas até existem evidência científica, mas às vezes elas não se encaixam na realidade daquela criança, ou até dentro da realidade daquela criança elas não vão ser tão interessantes, como, por exemplo, ir para a varanda olhar as nuvens. Então, a gente precisa da sensibilidade dos pais, que eles tenham tempo para dedicar aos seus filhos, justamente para avaliar qual vai ser a melhor estratégia para o seu filho. Como é que agora, a partir de tudo aquilo que a gente apresentou, como é que agora eu vou manejar o meu filho da melhor maneira? Como que eu vou individualizar essa terapia que deve ser feita dia a dia também em casa? Uma coisa que eu sempre falo em todos os meus momentos de compartilhar conteúdo com vocês, né? Para mim, conteúdo que transforma. Porque, de fato, para estar aqui hoje é um tempo que a gente separa. Então, tem muito a ver com propósito, porque senão a gente não faria esse momento. Eu costumo pensar que isso tem muito a ver com o que você está fazendo aí na sua casa agora, com a reflexão, tudo que está fazendo sentido para você. Porque se não for transformar, não tem como a gente chegar lá e fazer, e mudar por você, né? Pelo outro. Então, uma das coisas que a gente tem que parar e pensar a grama do outro pode ser até mais verde, pode ser diferente, mas se você se concentrar no outro e se comparar, a gente nunca vai dar o passo que a gente precisa. Então, eu sempre gosto dessa prática de você se conectar com você mesmo primeiro, para depois você pensar no outro. Porque tem mães que já chegam assim, resolva meu filho. Não, mas eu quero conhecer primeiro a sua história. Não, por que você já fez anamnese? Eu quero agora resolver o problema. Eu disse, não, mas eu preciso ajudar você. Porque quem vai ficar mais com seu filho é você. A replicação da terapia no dia a dia, isso é tão essencial. Se não tiver replicação dentro de casa... Quem é o terapeuta mesmo é a família, né? Que estão lá acompanhando. A gente tá só ali, vai nortear. Pra dizer assim, vamos por aqui, vamos por ali, né? Se a terapia ela não for replicada diariamente em casa, não tem evolução. E aí você tem que pensar se seu filho não tirar, né, o bumbum da cadeira e sair para se movimentar. Como diz, não adianta você bota o alimento e a criança não gasta com movimentos, com atividade física, vai começar a ganhar peso. Né? Se você não tem um tempo para pensar em estratégia, nem faz uma comida, porque uma das coisas que tinha lá na minha casa era aquela comida que não era atrativa. Outra, que tinha também, que eu lembro, comida requentada. Gente, eu não suporto comida requentada. E minha mãe sempre dizia assim, você é muito frescurenta, eu gosto da coisa nova. Ali, a comida sentindo aqueles temperos. Já eu nunca consegui cozinhar com minha filha, porque eu faço, assim, eu cozinho muito mal. Não, eu tento, né? E aí, quando eu tentei, né, cozinhar com ela, ela fez, mãe, faça mais não, eu prefiro até o ovo do papai. Até o ovo. Mas não desista, porque a gente pode promover cursos, né? Experiências, vivências. Mas só dessa experiência já foi bacana, já tem uma história. Já tem uma história. Mas assim, resgatar pelo menos uma pessoa da família, né? Para que tenha um momento, não precisa ser sempre, né? Porque a maioria das famílias que a gente atende, né? Tem uma rotina bem puxada, então não tá ali cozinhando diariamente. Mas o jantar, um momento no final de semana, cozinhe em casa, não peça sempre. O cheiro da comida é outro, então a criança está envolvida, pedir para ajudar. E a facilidade, né? Tudo. Um tempo, essa semana passada, a Letícia estava falando algo que eu achei interessante. Mãe, eu fui na casa de fulano e é assim, Alexia, liga o ar-condicionado. Alexia, desliga a televisão. Alexia, agora ligue a luz. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus. A minha filha faz isso. Faz, Ela adora a Alexa. Eu sei. Alexa, bom dia. Vocês já assistiram aquele filme que é Léo, da Netflix? Não. Léo,
que é um lagarto. Aí ele começa a ajudar as crianças na escola. Sim, veja ele. Ele tem um menino que faz parte da turma que Alexa vai pra escola, aí limpa o nariz dele, tudo. Aí abre a porta do carro, aí quando alguém vem com um espirro, ele bota um lenço. É uma super proteção. Mas o que é que me fez? Assim, como você diz, eu acho que a gente não tem que procurar culpados. Isso tá errado, Karen, não sei o quê. Não, eu penso... na autonomia da criança, porque nem tudo vai ser servido. Sim. As crianças precisam correr atrás, né? Elas precisam... Não, levante e vá pegar sua água, levanta e vá desligar a luz. E aí ela disse, mãe, a casa de fulana é tecnológica. Aí eu disse, a nossa não vai ter. Eu sou péssima com tecnologia, meu marido que gosta. Então, tem um. E aí ele colocou, né, a Alexa lá. E eu, dentro da minha rigidez, eu levanto e vou apagar a luz, vou acender a luz, vou ligar o ar. Minha filha adora. Alexa, apagar todas as luzes. É muito chique. É muito chique, adora, né? É muito chique. Assim. Mas eu acho engraçado, ela para na frente da Alexa e faz, Alexa, o que é o amor? Eu achei tão engraçado. Calma, aí tem a Poliana, provavelmente, lá na Poliana eu vi um dia, olha, eu acho que foi ontem, e aí a menina Poliana disse assim, eu quero saber se ela tem resposta pra tudo. Aí agora, a sua filha perguntando, Alexa, eu quero o quê? Ela pergunta o que é o amor. Alexa, o que é família? Ela sempre perguntando assim. Ei, Alexa responde? Responde. Você imaginar. Aí ela brincar, adivinha o que eu estou pensando? Isso. Brinca a minha também. filha pense em um personagem, adivinha o que eu estou pensando, Alexa? Aí Ela ela brinca. vai dizendo, tem cabelos loiros, tal, aí vai respondendo. Não, até, eu tô e ela bege. sempre Gente, eu adivinha. tô bege. Bem-vinda à tecnologia. Eu tô bege que existe isso. E Mas eu acho assim, ela tá fora das telas, ela tá ali Isso. interagindo e ela fica raciocinando, pensando, né, pra dar as dicas concordo, é como legais. se fosse um brinquedo. Um Eu acho brinquedo que interessante. ela... Então a gente aí tem como usar, né, a tecnologia tem. a favor. Até porque, recentemente, eu vi um artigo, uma notícia, falando que o menino se apaixonou, um adolescente, se apaixonou pela inteligência artificial. Oh, Jesus. E quando ele descobriu, ele tirou a própria vida. Então, assim, é algo também que a gente tem que ver Sim. como a gente É a brinca. chave do carro. Vamos entregar a chave, mas vamos ensinar a dirigir. E Tá, pra tem gente que acompanhar, né? finalizando, Isso você mesmo. viu que dá, tem muito o que se falar, né, sobre esse tema. Pra gente finalizando, vamos separar esse momento pra você falar algo assim, algo que, como é que digo, uma dica, que a gente já falou várias, então vai ter vários recortes, mas pra gente finalizar hoje esse momento, o que é que vocês poderiam falar pra essas famílias em casa? Eu acredito muito na conexão. Então, acho que esse é o ponto principal, né? Diante de tudo que a gente falou, de sentar à mesa, do servir o alimento. Então, se conectar, conversar com as crianças, conversar com a família, entender o momento de cada um, respeitar também a quantidade, a autonomia, né, da criança poder escolher o que comer. Então, na minha área como nutricionista, eu acredito muito na conexão e isso está envolvido em tudo, principalmente no preparo, no servir, no comer. Para mim é a chave a chave de ouro para que a gente finalize hoje com boas dicas. Sim. E como eu comecei falando, não é sobre culpados. Então, quando a gente fala em neurodesenvolvimento infantil, todos os pais, eles precisam buscar o conhecimento. Inclusive, eu parabenizo todos os pais que chegaram até esse ponto aqui, É verdade. ouvindo a gente. Mas que é fundamental buscar esse conhecimento até para conseguir adequar suas atitudes, equilibrando a convivência da criança com o mundo tecnológico. Porque, como eu disse, não é apenas sobre limitar, não é apenas sobre quantidade de horas que aquela criança pode estar exposta, mas é principalmente sobre como introduzir essa criança ao mundo digital de maneira saudável e supervisionar aquela criança. O que eu tenho para falar é o quanto eu admiro vocês, né? Eu realmente, eu sou muito feliz por ter profissionais como vocês, né? Em Aracaju. Obrigada. Né? Nesse canto, nesse espaço que a gente vive. E ver vocês falando, eu espero que cada dia que passa tenha mais pessoas que procurem vocês, que vocês consigam conectar famílias, né? Criar momentos, memórias afetivas, porque é isso que eu muito acredito. Tudo que eu
falo, as meninas já falam, Tâmara, já vai criar alguma coisa. Veja, se eu não criar uma super infância, que é o simples, que é o contato com a natureza, às vezes eu falo, gente, eu tenho uma fazenda, aí eu falo, não, uma roça, porque fazenda parece que é aquela coisa toda, parece que Ana Monique já foi lá, disse, eita, Ana Monique é roça, viu? E foi maravilhoso. Ana Laura tem memórias incríveis lá. Porque é aquilo ali que eu tenho, então as pessoas precisam se orgulhar da sua essência. Viver querendo mostrar para o outro que a gente não tem, a gente só carrega dores. Então, o convite hoje que eu faço para vocês é a admiração que a gente precisa ter pelo ser humano, pelos nossos filhos. Porque hoje, esse momento aqui, olha que a gente teve dificuldade, viu, para fazer hoje. Foi vários momentos que a gente não conseguia e a gente encaixou e hoje a gente está assim. Então, aproveite o seu bem maior, porque quando ele vai embora, quando alguém que a gente ama vai embora, a gente só... É isso, a gente não vai ter mais aqueles momentos e fica saudade. E o que a gente criou vai servir, inclusive, para ela caminhar a vida com suas boas memórias. Então, o que hoje você plantou, o que hoje você está plantando no coração dos seus filhos, do seu esposo, das pessoas da sua rede de apoio, das pessoas que trabalham com você, o que é que você está plantando? Se hoje você deixasse de desistir, né? Se não tivesse mais aqui, o que é que as pessoas iam lembrar de vocês? Então, eu convido você a fazer essa reflexão e a escolher como vai vender, como vai disponibilizar, né? Como vai fazer com o seu tempo. Então, escolha um tempo que você consiga planejar com sua família e desenvolver uma rotina Cresceres, onde todo mundo cresce junto. Não tem crescer sozinho, é junto. Obrigada, viu, meninas? Obrigada a você pelo convite. Demorou, mas chegou e foi muito bom, né? Muito Sempre bem. Sempre bom estar com você. Muito bem. Fico feliz. Pronto, amigo. Ou tava gravando?